Oi, eu sou a Erinice, eu moro em Bergen, na Noruega, e tenho uma filhinha de 9 anos que, talvez assim como seus filhos, se você está assistindo esse vídeo, fala norueguês, muito melhor do que português, mas também fala português, escreve em português e, enfim, tá caminhando, né, com muitos erros ainda. Como mãe, eu também tenho formação como professora no Brasil, infelizmente não na área de alfabetização, que eu precisei estudar muito aqui. Foi um problema bem sério, tive que estudar muito sobre alfabetização desde que ela era pequenininha, para entender como eu poderia alfabetizar ela, talvez isso seja tema para outro vídeo, mas hoje eu quero falar com vocês como mãe e dar 4 dicas para turbinar o português dos seus filhos que estão aqui na Noruega com uma palavrinha, o ão. Eu não sei se vocês já notaram, mas quando a gente tá falando de português, a gente não pensa muito do idioma, né? Qualquer falante é assim. A gente não pensa no idioma, a gente só fala. Por isso que quando a gente começa a notar os erros do português do nosso filho, se você tiver notado alguns erros, por favor, comente nesse vídeo e me ajude a pensar em outras palavras e outras dicas para dar, que talvez eu ainda não tenha pensado. Na verdade, eu tenho muitas na cabeça, mas falta tempo para, né, compartilhar todas essas ideias. Aliás, torçamos para que logo saia um primeiro e-book, que vai ser gratuito, só sobre essa palavrinha aqui, que eu já terminei de escrever, mas faltam as imagens ainda. Então, essa palavrinha é o ão. Vocês já notaram que o ão é totalmente nasal, diferente de outras palavras em português, o ão é nasal. Você conhece uma palavra nasal quando você fala ela, você sente o teu nariz assim, meio que se mexendo, tremendo, sabe? Então, quando você falar au, nada acontece. Pega no teu narizinho e testa. Au, nada. Mas se você falar você sente o teu nariz meio que tremendo um pouquinho, sabe? Igual o celular quando vibra, essa vibração no nariz. E as nossas crianças aqui, muitas vezes quando elas falam essas palavras nasais, que não são só as palavras com ão, que é a, o, tio, né? As palavras com tio em cima, seja com o ou com a, também tem o AM e o AN, mas principalmente quando elas falam palavras com ão, essa palavra acaba saindo, por exemplo, mãe, ao invés, né, de sair mãe, por exemplo, né, uma outra palavra nasal, né, mãe, e elas falam muitas vezes mãe, o que acaba virando depois mamã, né, o norueguês, que a gente ouve muito mais às vezes do que o mãe. E eu já tô ouvindo, né, minha passou da fase, eu já tô ouvindo mami. Talvez vocês ouçam isso, não sei. Então são 4 dicas, prontas para elas? A primeira dica que eu tenho para vocês é fale. Talvez você tenha problemas que o teu filho não fala português, eu passei por essa fase que a minha filha só falava norueguês o tempo todo. Eu continuava falando em português, não tem problema nenhum, vou falando, vou falando, vou falando. Então a primeira dica é fale. Fale o tempo todo, em todo lugar, aonde você estiver indo. Acentue esse esse som, em cada palavra que você vê que existe, acentue essa palavrinha. Por exemplo, quando você for pedir para o seu filho assim, segurar a sua mão, acentue isso. Segura a minha mão, né? E assim, olha, vai começar o verão. Use palavras com ão, assim, faça uso assim dessa palavra, assim, quer comer arroz com feijão? É uma palavra que a gente usa tanto, mas que os nossos filhos têm uma dificuldade imensa para falar. E que às vezes a gente não presta atenção, né? Balão, por exemplo, né? Outra palavra que a gente também pode usar muito. Oh, filhinho, eu te amo de todo o meu coração. E mostra como essa palavra é falada. Porque é algo que a gente também não aprende no Brasil, como no Brasil a gente tem uma alfabetização feita com base nas sílabas, né, e não nos sons, a gente perde muito isso dos sons das palavras. Aqui na Noruega é diferente, a alfabetização ela é toda formada pelo som, então as crianças elas aprendem primeiro o som das palavras. E eu acho que eu vou compartilhar com vocês aqui um link de uma música infantil, onde tem esses sons das palavras, que é bem interessante a criança aprender desde pequenininha qual que é o som de cada palavra, porque diferente de como a gente escreve em português, ela tem um som, né? Assim como o norueguês também. E fica mais fácil elas gravarem isso. Outra coisa. Dica número 2.
use músicas, né? Às vezes você pode colocar em músicas no YouTube pro seu filho, como tenho certeza que a maioria faz, né? Colocar música para ouvir ou música no YouTube com vídeo. Você escolhe a forma. Eu vou compartilhar aqui também, acho, na descrição do vídeo, alguns links de músicas que eu acho interessantes. Uma delas eu usei muito. Eu levava minha filha indo quando ela ia pro jardim de infância, pro Barnehage, né? E a gente ia cantando muitas músicas no caminho. E uma das músicas que eu cantava com ela era cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Ela tem muito ão, né? E daí o que eu fazia com ela? Quando eu ia cantando, eu cantava, por exemplo, cai, cai, e fazia ela continuar a música, né? E ela fazia balão, né? Aqui na minha. E ela fazia mão. Outra música bem interessante para usar, principalmente dessa época de coronavírus, é lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, né? Tem várias pessoas que cantam essa música, tem vários vídeos, mas eu pessoalmente gosto muito do Palavra Cantada. Cantando essa música e muitas outras músicas que Palavra Cantada tem que são ótimas para criança. Então, use músicas. Dica número 3. Use livros, leia. E cada vez que você lê e você observar que tem palavrinhas com use essas palavras ao máximo e faça ele repetir. Mas você tem que entender o seguinte, seu filho não vai aprender português sendo forçado a aprender. Ele vai aprender porque você tá falando com ele. Você tá usando o teu tempo com ele. E uma coisa que a criança ama é quando a mãe ou o pai utiliza tempo com ela. Então, tempo de qualidade, isso é super importante para que o teu filho aprenda português. Então, leia livros, mostra como as palavras são formadas, escreva num caderno, rabisque enquanto vocês desenham juntos coisas com ão, por exemplo, ou outras palavras que você vê que ele tem dificuldade, né? Talvez um outro vídeo seja sobre o som de S, Z, um som de R também, que eu vejo que os nossos filhos que falam norueguês têm muita dificuldade. E aqui eu venho agora para a dica número 4. Crie brincadeiras. Se as brincadeiras ainda não existem, crie elas. Assim, seja criativo, use da tua fantasia, da tua imaginação. Eu costumo dizer assim, que eu tive uma mãe, pedagoga, psicóloga, professora, tudo em uma. Assim, ela era uma maravilha que só. Minha mãe fazia já brinquedo com coisas recicladas quando a gente era pequeno. Ela estudava com a gente durante as férias, ela alfabetizou a gente em casa, cantava com a gente, brincava com a gente, passava tempo com a gente. E aquilo foi uma coisa assim maravilhosa na minha educação, uma coisa que eu prezo muito até hoje. Então crie brincadeiras, né? Tipo a brincadeira do peão, né? Por que não brincar de peão? Brincar de tocar violão, coisas com ão. E eu tenho uma outra brincadeira que também vai estar na descrição do vídeo, que é a brincadeira do passa-bolinha, que também tem um vídeo no Palavra Cantada sobre essa brincadeira. Nessa brincadeira, você vai usar uma música, que é a música do Bolinho de Sabão, no Palavra Cantada, e daí você vai tentar fazer esse som também do ão durante a brincadeira. É uma brincadeira bem legal. Olha lá uma bolinha de sabão, tá? Na brincadeira em si, do vídeo, em vez de falar o ão, vai fazer... Começa assim, talvez seja mais fácil. E vem outra bolinha de sabão. Uma, duas, três. São bolinhas de sabão. Eu adoro ver bolinhas de sabão. E na brincadeira, você vai passando a bola, no caso. Você pode ir jogando a bolinha pra criança e ela vai falar sabão, ela joga de novo pra você. Se tiver mais filhos, melhor ainda. E uma outra ideia bem legal é esse jogo que você pode procurar. O meu é bem antiguinho. Eu comprei... acho que comprei nos usados, se eu não me engano. Eu ganhei, não lembro mais. Costumo comprar jogos, às vezes, no Fretex. Mitt Pelastat Mer, né? Tipo, o meu bote, o meu barco tá carregado de
né? Eu brincava essa brincadeira com a Verônica de várias formas, principalmente para desenvolver o português. Eu não brincava com ela em norueguês, mas para desenvolver o português. Então, quando a gente brincava, eu falava assim, o meu barco tá cheio de coisas com a cor amarela. Então, ela tinha que falar, né? Por exemplo, eu pegava o número 3 aqui. Tem esse jogo de diversas formas diferentes. Se você for ver, eu vou colocar aqui também um link bem legal, assim, de um jogo que tem os desenhos e... Gente, fantástico. Eu tenho que achar esse jogo pra comprar. E aqui, daí no caso, você coloca um número. Você, o meu barco tá cheio de coisas com a palavra... com a cor amarela, tá? Daí você vai enchendo o teu barco com coisas de cor amarela, tá? Se você acertar, você falou 3 coisas, você coloca o teu, né, o teu cartãozinho em cima aqui do barco. O teu barco tá cheio de coisas amarelas, mas a criança tem que falar essas 3 coisas amarelas. No caso, você pode fazer, por exemplo, meu barco tem uma coisa com ão, né? E a criança vai tentar lembrar de alguma palavra que tem ão e vai colocando o cartãozinho, né, no barco até encher. Quem encher primeiro ganha. Enfim, usa a criatividade, né? Então essas são as 4 dicas, né? A primeira, fale o máximo que você puder com seu filho, não pare de falar, não desista, tenha fé. A segunda é use músicas. A terceira é leia livros, isso é muito importante para a educação do teu filho, mesmo porque quando ele tem esse hábito de ler livros, ele vai crescer lendo livros, assim, eu espero. 4, né? Crie brincadeiras, brinque com ele, use e abuse de palavras nasais, né? Tanto o ão quanto o E se você lembrar de palavras em norueguês que a gente possa usar para talvez comparar esse som nasal, né? Escreve aqui também para me ajudar, não sei, né? Vamos lá, então. Beijinhos, espero que você tenha gostado e até o próximo.